falando sobre gestão de serviços, você já pensou em utilizar o recurso de chatbots em sua estratégia? Agora, Vitor Vieira apresentará a evolução dos chatbots e como eles, integrados com plataformas como o Gira e o Confluence, podem ser uma ferramenta corporativa poderosa. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Vitor, sou Technical Manager aqui na Icor. Muito obrigado, queria agradecer pela participação de vocês aqui no Open Forum. E queria anunciar minha apresentação, que é sobre o uso de chatbot num contexto corporativo. Basicamente, durante essa apresentação, a gente vai falar sobre a prática, vamos fazer um overview da história dos chatbots, vamos falar sobre a prática do uso dentro de um contexto corporativo e durante a apresentação vou falar de alguns contextos da construção, de alguns termos sobre construção de chatbot. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar no chat, eu vou estar aqui à disposição, assim como vai ter pessoas do meu time também ajudando. Então, a gente está aqui para apoiar vocês e, e ajudar nesse entendimento. Fiquem bem à vontade. Então, começando a falar um pouquinho de história. Quando a gente fala de chatbot, não é uma coisa, né? Apesar de estar um tema super em alta, super da atualidade, não é uma coisa que nasceu de agora. Então, nasceu lá de 1950, quando foi feito o teste de Turing. E o teste de Turing não é mais do que um desafio. Ele visa identificar se um dos participantes ele é um robô na conversa. E o objetivo era construir robôs, chatbots, robôs de conversa, capazes de passar no teste de Turing. E um dos marcos aí grande na evolução foi o primeiro, que foi a ELISA, que é basicamente considerado um primeiro chatbot funcional da história conhecida aí da computação, onde ele praticamente passou no teste de Turing. Ele não passou, mas ele invertia algumas frases, trabalhava com palavras-chave, invertendo elas, e dava uma conversação bem fluida. Eu vou mostrar um exemplinho aqui mais na frente. Depois disso, a gente teve outros projetos que trabalhavam com respostas emocionais, outros trabalhavam com questão de contextos e padrões, até que em 1992 a gente veio com a questão de chatbots com inteligência artificial. E em 1995 foi o grande marco assim no chatbot que foi construído, foi o projeto Alice. Na verdade, são iniciais de um chatbot para inteligência artificial e dentro da Alice ele era um chatbot para entretenimento, onde você conversava com ela sobre qualquer assunto, e dentro dela foi construído um primeiro framework. Então, foi um grande marco aí na evolução. E em 2010 em diante, a gente vem falando muito sobre assistentes, né? Sobre a Siri, no caso de Apple, Google Assistant, no caso de quem usa Android, Alexa, que é o device da Amazon, muita gente tem usado agora no Brasil em português. E de agora em diante, né, a nossa atualidade é conversação, né, de chatbots usando NLP ou NLU também, são dois termos que vocês vão ouvir bastante, né, que na verdade significa Natural Language, né? E aí o P é de Processing ou o U de Understanding. É você trabalhar com robôs de forma bem natural. Eu vou passar um pouquinho mais da história e a gente vai entendendo um pouquinho mais desses conceitos aí, gente. Então, aqui tem um exemplinho à esquerda, né, que foi um chat com a Elisa, e ela faz como se fosse um psicólogo, então ela vai fazendo perguntas em abertos e vai interagindo com o usuário, que ele não percebe, né, parece que ele está falando com um terapeuta dele e não percebe que é um chatbot. E na história recente, o que é bem relevante para a gente? Em 2006, é o IBM Watson, tem sido usado aí como plataforma para vários chatbots atuais. A gente tem a Siri ali, lançada em 2010, o Google Now em 2012, Slackbot em 2014 e a Amazon Alexa em 2015. E ali de 2016 em diante, a gente tem os Messenger Bots. Vamos falar um pouquinho mais dos tipos de chatbots que a gente tem no mercado.
Então, o primeiro tipo é um chatbot baseado em regras. Eles são robôs que respondem perguntas simples, assim, perguntas que eles foram treinados. Por exemplo, qual é o seu nome? O que você faz? Posso ajudar? Se fosse entretenimento. Mas, na prática, as corporações, elas usam muito como uma árvore de decisão. Então, pense assim, quando você interage, e eu acredito que vocês já devam ter interagido com alguns robôs desse tipo, ele vai te mostrar opções, 1, 2, 3, A, B, C, de forma estruturada. Então, ele vai falar, aperte 1 para financeiro, 2 para comercial. Então, qual que é a ideia desses robôs? Principal é mapear o fluxo de atendimento, e é mapear os caminhos mais comuns. Então, é automatizar aqueles fluxos que já foram identificados de uma maneira bem estruturada, como uma árvore, uma grande árvore de decisão. Os chatbots baseados, segundo tipo, que eles são baseados em inteligência artificial, eles se baseiam na aprendizagem de máquina. Então, geralmente, eles vão precisar de um grande treinamento, de uma massa de dados maior para funcionar. E aí é um termo que a gente usa, que em inglês é training phrases, ou frases de treinamento em português, onde a gente vai conseguir estar aumentando a capacidade deles entenderem. Então, quanto mais eles vão tendo interações com seu público-alvo, mais eles vão adquirindo essas frases de treinamento, mais eles vão se aperfeiçoando e melhor fica a assertividade deles. Eles trabalham com um conceito de proximidade. Então, eles conhecem sinônimos, geralmente eles já trabalham com uma linguagem bem natural, extraindo informações dentro de frases. Então, eles são muito diferentes do primeiro tipo, porque eles não têm uma regra fixa de 1, 2, 3 e uma estrutura bem definida. Eles vão basear em 2 conceitos aí, gente. Importante, intenções de usuário, se vocês forem em inglês é user intents, e as entidades. O que é a intenção de usuário? Ela é nada mais do que a ação que o usuário quer realizar no sistema, ou seja, o que ele precisa. Se ele precisa, por exemplo, consultar as férias dele, isso seria uma ação no sistema. Se o usuário, porém, ele quer tirar uma dúvida com o RH, isso também seria uma outra ação, uma outra intenção dele. E as entidades são informações que você extrai do próprio usuário. Então, você poderia perguntar, no caso de uma intenção de agendar umas férias, você poderia perguntar qual é a data desejada, você poderia perguntar para ele, se você tiver um robô que emite uma passagem, você pode perguntar qual é o destino. Então, isso são entidades, são informações extraídas que o robô extrai do usuário. E um detalhe aí que eu coloquei embaixo no slide é a questão assim, um chatbot moderno, ele não pode se basear apenas em texto. Eles têm que ser capazes de compreender áudios, eles precisam exibir cartões, né, cards, imagens, links, tudo de emojis, tudo de forma a deixar a experiência com o usuário melhor, então deixar a coisa muito mais natural. E aí, mais para frente, a gente vai dar alguns exemplos de como que a gente constrói essa experiência. Falando aí do contexto de empresas que já implementaram chatbots, que já têm aplicação, qual que são as principais áreas ali onde elas colocaram os chatbots? Então, com 94% das empresas, elas implementaram um chatbot para atendimento ao cliente. 75% para vendas. E depois de todas que implementaram chatbot, 69% e 65% fazem para o back-office e para o suporte. E aí você tem marketing, finanças e entretenimento correndo em paralelo. O nosso foco na questão corporativa é back-office e suporte. Mas a grande maioria que vocês vão ver de chatbots no mercado, eu não consegui achar um número específico para demonstrar, mas pela vivência que a gente tem, já trabalhando com isso há alguns anos e testando chatbots do mercado, eu diria que a grande maioria deles, mais do que 70%, eles estão focados ao atendimento ao cliente e a vendas. E grandes empresas estão começando a olhar para essa demanda de back-office suporte. Por quê? Pelos benefícios que isso traz para o seu usuário interno. Então, nosso foco aqui é explicar
como construir um chatbot para trazer esse benefício, para eu ajudar o meu time, ajudar o onboard de novos colaboradores, ajudar dúvidas, ajudar os meus processos administrativos. Então, o nosso foco está nesse 69% e 65% aqui, gente. O que eu consigo com o chatbot no contexto corporativo? Eu forneço as respostas certas para os usuários, os meus funcionários, no caso, ou colaboradores, terceiros, que eles buscam informações. E eles podem estar tentando realizar algum procedimento relacionado a benefícios, relacionado a reset de password, coisas operacionais no meu dia a dia, que o chatbot pode adiantar esse atendimento e pode até resolver. Como é que isso vai funcionar e que benefícios que isso vai me trazer? O chatbot vai funcionar como um primeiro canal de atendimento. E aí ele vai me trazer o quê? Uma redução de custo de telefonia, vai otimizar o tempo da minha equipe e vai me dar um alto nível de satisfação. Principalmente, quanto mais automação, quanto mais habilidade eu der para o meu chatbot, maior vai ser esse nível de satisfação. E uma coisa que, assim, é impressionante e que hoje no mundo moderno todo mundo busca é atendimento em tempo integral. O chatbot não dorme, chatbot não tira folga no sábado, não tira folga no domingo, não descansa, não tira férias. Então, uma vez que você implementou no contexto corporativo, muitas vezes o funcionário pode ter alguma dúvida ali e você está disponibilizando ele dentro de um Slack, dentro de uma plataforma que ele consegue acessar ali fora do horário, ele vai conseguir esclarecer aquela dúvida ou até realizar aquele procedimento. Então, é um grande benefício aí reduzir o custo com a sua equipe, né? Tirar dúvidas, de realizar tarefas repetitivas e esse atendimento em tempo integral. E quais são os benefícios nesse contexto, tá? Aí eu vou falar aqui, quando eu falo de benefícios, eu vou falar um pouco mais prático aqui. Como que vai funcionar? Vamos tentar entender aqui, gente. Como é que ele vai funcionar? Ele só vai tirar dúvida? Não. O chatbot não vai só tirar dúvida. Ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar dúvida, então ele vai ter agilidade no entendimento de dúvida, ele vai ter o gerenciamento do meu centro de suporte, da minha base de conhecimento, e ele reduz uma barreira de comunicação. Mas aí vem realmente outros benefícios. Ele auxilia no onboard de novos colaboradores. Todo mundo que entra novo tem um monte de dúvida. Como funciona o benefício? Onde eu marco o meu ponto? Como eu consulto o meu Olerite? Como eu consulto os meus sistemas de departamento pessoal? Então, tudo isso você pode deixar num chatbot corporativo. Ele vai fazer, você pode integrar ele com seus sistemas. Então, você pode fazer integração com seus sistemas de departamento pessoal. Ele pode ser integrado com o sistema de performance, com avaliação de desempenho. Ele pode fazer o roteamento. A gente vai falar um pouco mais disso no desenho de arquitetura. Ele pode fazer o roteamento dos chamados, no sentido assim, ele faz o primeiro atendimento, ele não conseguiu achar a resposta, ele não conseguiu ajudar, ele faz um roteamento. Então, ele faz uma integração com o Gira, ele abre um ticket lá e coloca na fila correta para que o time de suporte, para que o time responsável atue nisso no momento secundário, no momento oportuno. E outra coisa também é a questão de lembretes. Então, vamos imaginar, um novo colaborador, ele entra e ele tem que terminar alguns treinamentos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem um prazo ali de 30 dias. Então, ao interagir com o chatbot, ele pode perguntar como ele faz os treinamentos, quais os treinamentos são obrigatórios, e o chatbot pode colocar um lembrete para ele no calendário. Lembrando que num contexto corporativo, ele vai interagir com esse chatbot a partir do momento que ele está autenticado. Então, o chatbot ele sempre vai saber quem é a pessoa com quem ele está interagindo. Não é um chatbot público, né? Então, ele não precisa fazer perguntas. Isso facilita muito nessa interação e nas integrações. Entrando um pouquinho mais no exemplo aqui do que seria isso, né? Então, vamos ver um pouquinho mais isso numa prática aqui, olhando as caixinhas de arquitetura, pessoal. Eu teria aqui, onde eu tenho essas 3 pessoas, seriam os meus usuários internos.
eles integrariam via um portal, poderia ser um SharePoint, ou um portal corporativo que eu tenho, e falariam com o chatbot. Então, dentro desse portal, imagine que apareceria um ícone, um pequeno ícone na tela, e a pessoa clica nesse ícone e abre um div ali, uma telinha de conversação, e ela consegue interagir com o chatbot. Porém, estamos falando de arquitetura moderna, né? Que Open Forum, a gente não está mais falando de on-premise, de você ter toda uma infraestrutura. A gente está falando de, pô, vou fazer uma aplicação moderna, um chatbot com inteligência artificial que usa linguagem natural. Eu, obviamente, não quero ficar hospedando isso on-premise. Eu tenho que hospedar isso onde eu tenho agilidade, onde eu tenho container serverless, onde eu tenho escalabilidade. E aí a gente trabalha com dois parceiros, que é o GCP e a AWS. Então, a gente trabalha com dois parceiros clouds. Então, a nossa arquitetura proposta aqui da Ecor, que é a arquitetura mais comum, é trabalhar com essa aplicação de chatbot rodando dentro da nuvem. Porém, ela é acessível através de um portal que pode estar rodando on-premise. Isso não é um impedimento. E como que funciona essa integração depois? Essa aplicação tem um front-end, então, entrando bem na questão técnica, ela tem uma aplicação de front-end aqui, onde eu rodo o meu JavaScript, onde eu rodo o meu HTML, onde eu forneço o acesso aqui para os portais, para os usuários interagirem com o chatbot. Esse front-end ele vai integrar com uma aplicação de back-end, que ela está otimizada em containers, então ela é escalável, é segura e ela está containerizada. Essa aplicação em back-end é que faz toda a integração. Então, ela vai fazer a integração com os meus engines de NLU, que são as ferramentas que eu uso para configurar as intenções do usuário, para configurar as entidades que eu quero extrair. Essas ferramentas, por exemplo, a gente aqui trabalha com o Dialogflow e com o Rasa, que é uma ferramenta open source. E essas ferramentas, elas contêm links para base de conhecimento. Então, eu posso apontar o meu chatbot aqui, através da ferramenta, para uma página, por exemplo, de perguntas corporativas. Perguntas mais usadas, perguntas mais frequentes, dúvidas do RH, dúvidas sobre um determinado produto. Então, tudo isso eu posso fazer já pela ferramenta. Mas, obviamente, né, a gente tem que dar sempre um passo além. Então, a gente não pensa só no que a ferramenta pode oferecer. Então, a gente já tem alguns blocos prontos. E aí, uma das soluções que a gente implementa para os nossos clientes aqui, dentro do back-end, é uma gestão de conhecimento. Essa gestão de conhecimento, como que ela funciona? A gente tem, o cliente tem uma base de conhecimento que está em documentos que podem ser doc, PowerPoint, PDF, qualquer base de documento corporativa. Ele não quer expor isso na internet. Como é que funciona então? A aplicação, nossa back-end, ela consome esses documentos. E ela tem uma base de dados que é segura, que sim, roda na nuvem, e ela indexa, faz um índice, bem muito parecido com o que o Google faz. O robô do Google faz com os sites da internet, por isso que permite a busca facilitada. E com esse índice, eu consigo fazer uma busca por tudo que o usuário digitou dentro desses documentos. E aí a gente usa o Elasticsearch para essa busca ser extremamente rápida e funcional. Então, existe um conceito, gente, que é o fallback. O que é o fallback? Existem intenções que eu cadastrei, e se caso o usuário a frase que ele digitou ou o termo que ele usou não caiu, não teve um match com essas intenções, vamos imaginar num contexto corporativo, ou é departamento pessoal, ou é férias, ou é folha, ou são dúvidas para novos colaboradores de ponto. Nenhuma dessas estava previsto. Ele perguntou alguma coisa sobre dress code. Então, ele perguntou, com que roupa eu tenho que trabalhar no meu escritório? Eu estou aqui, eu tenho que usar paletó? Ele veio com esse tipo de dúvida. O que aconteceu? Teve um documento aqui que falava sobre dress code. O chatbot, como não entendeu um intento específico para aquilo, ele fez uma busca nesse documento. E aí ele vai responder assim: infelizmente, eu não encontrei algo específico para isso, mas tem esses documentos que podem lhe ajudar. Por quê? Uma coisa é a interação prevista, é aquele fluxo bem natural e a gente vai descrever isso. E outra coisa é eu passar links, né,
para alguns documentos que podem ajudar o usuário. Então, quando ele cai nesse fallback, o chatbot não está bem certo, mas ele entende que aqueles documentos estão relacionados com aquele tema. Então, ele não deixa de tentar responder. Isso gera uma afinidade maior, né? Isso gera um engajamento maior dos usuários do que simplesmente, nada o chatbot me responde. Não. Mesmo que ele não responda de uma maneira mais natural, mais conversacional, ele vai mandar alguns links que podem ser úteis. Além disso, o que funciona aqui também muito bem? A gente tem a integração com Confluence. Então, toda aquela base de conhecimento que você está mantendo, aqueles artigos, aquelas páginas, os spaces do Confluence, eles podem ser configurados para serem acessados de forma transparente pelo chatbot. Então, o chatbot vai ser capaz de responder dúvidas que estão previstas nas páginas do Confluence. Mas a pessoa, muitas vezes, tem tanto espaço, tanta informação no Confluence que é difícil de achar. E aí o chatbot, ele consegue, usando inteligência artificial, usando o mecanismo de match da pergunta, achar a página do Confluence mais adequada. Isso facilita bastante. E a integração com Gira é muito aquele exemplo lá onde eu não consigo resolver no primeiro nível e eu preciso abrir uma tarefa para alguém do meu time ajudar. Além disso, né, um ponto importante, a gente pode estender isso para esse chatbot para integrar com essas aplicações externas, com ADP, para tirar informações de folha, com Senior. Se você tem um RP tipo um SAP, você pode fazer integrações da sua solução de chatbot com aquele RP ou com aquela solução que você usa. E uma das opções que vem pronta aqui, que a gente já tem esse componente também pré-definido, é uma interface, uma UI, para você fazer a manutenção da sua base de conhecimento. Então, você tem uma UI ali que você entra e configura onde estão seus documentos, qual que é o nome do seu chatbot, qual que vai ser o fluxo que ele vai se apresentar, com que frequência ele vai buscar os documentos da base, onde está, qual os spaces do Confluence que ele vai usar, tudo isso é feito por uma UI, onde, obviamente, só os administradores vão ter acesso, mas de uma maneira bem simples, tá? Você não precisa mexer com documentos específicos das soluções, mexer com arquivos de configuração, isso faz parte de um pacote que a gente deixa pré-pronto aqui. E agora um exemplo, né? Mas no final, qual que vai ser a experiência do usuário, gente? Então, aqui eu criei um exemplo aqui de como que seria essa experiência conversacional de um usuário falando com um chatbot corporativo. Então, no momento que ele entra no portal e ele clica no ícone do chatbot, é o chatbot que toma a iniciativa e dá a saudação. Então, ele vai falar, olá, fulano. Vamos imaginar aqui, João. Então, ele já pega o nome, porque a pessoa está autenticada, e vai falar, e já vai se apresentar pelo nome. Olá, João. Me conte como eu posso te ajudar. E a dúvida dele, isso nesse caso é uma dúvida mesmo. Qual é o plano de saúde que eu tenho direito? Então, o João acabou de entrar aqui na companhia e ele não sabe qual plano de saúde ele tem direito. O chatbot vai conseguir ajudar ele. Então, ele vai falar, que boa pergunta, ótima pergunta. Você foi contratado por São Paulo ou por Porto Alegre? Então, essa é uma regra que tem na empresa, a qual a gente conseguiu configurar no chatbot. Quando o usuário fala São Paulo, isso é capturado como uma entity, que é o local que ele foi contratado. O chatbot usa essa informação e vai responder qual é o plano de saúde que ele tem direito. E ele vai falar exatamente aqui no nosso exemplo. Nesse caso, a opção do plano de saúde é o Bradesco, um dos ótimos benefícios que oferecemos aos nossos colaboradores. Tem algo mais que eu possa lhe ajudar? O usuário conclui o atendimento. Não, obrigada. Legal, espero ter esclarecido suas dúvidas. Volte sempre que precisar. E aqui, esse legal, essa frase, é aquela questão de criar um engajamento, de criar uma personalidade para o chatbot. Isso é muito importante também. A gente trabalha com um perfil de UX Writer nos projetos de chatbot, onde a gente constrói essa identidade. Porque por mais que a base de conhecimento ela seja ampla, ela seja capaz de responder muitas perguntas, se o chatbot ele vai direto ao ponto, ele não gera uma experiência agradável. Então, aqui a gente tem focado muito na experiência dentro dos projetos. E tudo isso de uma forma
sempre consultando, né, uma forma ágil, consultando o cliente, sempre pegando um feedback. Isso aqui é um trabalho feito em 4 mãos, né? Ou 8, 10, 12 mãos. Sim, onde a gente constrói essa identidade, onde a gente constrói esse engajamento. E aqui um benefício, por exemplo, de um diálogo como esse, é você tem um novo colaborador que ele não sabe exatamente qual é o plano de saúde, ele conseguiu ser atendido com uma grande experiência ali pelo chatbot, e você não precisou parar alguém do seu departamento pessoal para poder esclarecer esse tipo de dúvida. Um outro exemplo aqui, né? Agora vamos falar de um exemplo onde o chatbot ele resolveu um problema. Então ele vai atuar, ele não vai só tirar a dúvida. Nesse exemplo aqui, a mesma pessoa, ela entra no chatbot e o chatbot já consegue mudar um pouco as saudações. Então, cada vez ele vai dar uma saudação um pouco diferente para não ser repetitivo. Ele de novo, olá, João, como eu posso te ajudar dessa vez? E o João, agora já com 15 meses de empresa, fala assim, como eu posso agendar minhas férias? É nesse momento que o chatbot usa uma das integrações dele. Ele vai no sistema de RH e vê há quanto tempo o João está trabalhando na Ecor. Então, o João está aqui há 15 meses, ou seja, ele já tem direito às férias. Se ele tivesse há menos de um ano, o chatbot responderia, não, João, infelizmente, eu não posso te ajudar. Você tem que trabalhar pelo menos um ano para ter direito. Mas, nesse caso, o João já completou 15 meses de trabalho. Então, o chatbot vai responder, veja aqui que você já completou 15 meses de trabalho conosco. Eu posso solicitar para você. Me diga quando pretende iniciar o período de gozo e qual a duração desejada. Então, o João, ele vai dizer, eu quero 20 de dezembro por 15 dias. E aí entra um segundo momento. Toda vez que o chatbot é uma melhor prática, ele vai fazer uma ação automatizada no sistema, porque ele faz isso em nome do usuário. Então, ele vai agendar umas férias para o João. É de comum uso, uma boa prática você confirmar. Então, ele vai validar realmente. 15 dias, dentro da CLT, isso é possível, ele faz isso através da integração com o sistema de RH, valida que aquele período é possível, o sistema devolve para ele algumas informações e o chatbot faz a confirmação com o usuário. Então, ele vai responder assim, nesse caso, seu último dia de trabalho será no dia 17, a sexta-feira, e seu retorno será no dia 4/1, terça-feira. Deseja confirmar a solicitação? Então, o usuário ele está bem, o chatbot, nessa experiência, ele mostra bem, você vai agendar as férias começando nesse dia, terminando nesse. Posso confirmar? E o usuário responde, claro, é isso mesmo. Beleza, tudo bem. Então, todo esse tipo de interações, a gente usa as training phrases, que são as frases de treinamento, e deixa o chatbot capaz de entender todo esse contexto. Claro, com certeza, pode manda ver, até gírias, assim, ele conseguiria entender. Basta treinar e ele vai sempre treinando cada vez mais. E aí ele confirma a solicitação. E o último retorno, ele fala assim, pedido de férias realizado com sucesso, aguarde a aprovação do seu gestor e aproveite. Ele pode colocar um emoji, pode mandar uma frase, pode mandar uma imagem, ele poderia fazer até o que a gente chama de chit chat, que é alguma conversa em paralelo, você vai viajar. Então, tudo isso é customizado, tudo isso é configurável. E tudo isso ajuda na experiência que esse usuário vai ter com esse chatbot, com esse apoio dele. Ele vai ver isso como, não mais como um sistema apenas, mas como uma pessoa ali que está virtualmente, né, não existe, mas que está ali para ajudar ele, que talvez se importe um pouco com ele, se importe em facilitar a vida dele. Então, essa é a ideia de quando a gente coloca um UX Writer nos nossos projetos, para justamente estar tentando criar esse vínculo e não gerar um sistema de ódio, um sistema de hate da pessoa, tenho que falar com o chatbot. Não, de jeito nenhum é essa ideia, porque se isso acontecer, a gente não consegue alcançar o benefício esperado, que é melhorar a facilidade do nosso usuário interno e tirar a demanda das áreas de suporte. Então, nós, como Ecor aqui, né, como especialistas em chatbot, construindo chatbots nesse contexto corporativo, como é que a gente consegue te ajudar?
A gente tem algumas ferramentas, algumas funções prontas. Então, quando você cria um chatbot, você cria um chatbot customizado. Mas esse chatbot customizado já tem algumas funcionalidades que vêm pré-configuradas. Entre elas são integrações com o Jira Cloud, integração simplificada com a base de conhecimento do Confluence, um sistema de feedback. Esse sistema, assim, ele é bem bacana, a gente implementou em alguns clientes nossos, e a cada resposta do chatbot, ele mostra 2 ícones. Um é a mãozinha levantada e o outro é a mãozinha para baixo. Obviamente que esses ícones podem mudar. E quando o cliente ele clica nesse ícone, ele pega um histórico da conversa até aquele momento, joga num chamado do Gira, joga lá num ticket e fala, o cliente deu um feedback positivo, o cliente deu um feedback negativo. Isso faz com que a área que faz a curadoria, faz o treinamento do chatbot, tenha uma fila de atendimento fácil para ver qual que é o próximo passo que ela precisa aperfeiçoar. Porque o chatbot ele é como uma pessoa. Imagine um funcionário que entre hoje na empresa. Ele começa hoje, ele sabe pouco sobre a empresa. Daqui a 10 anos, ele vai saber muito sobre a empresa, sobre os processos. Então, ele vai sendo treinado e vai aprendendo. E nesse sistema de feedback, essa é a ideia, que o feedback alimente o chatbot, que ele continue aprendendo, às vezes supervisionado, né, gerenciado, e às vezes com autoaprendizado, no caso de um feedback positivo. E ele continue aperfeiçoando as respostas dele. Então, essa funcionalidade é uma funcionalidade muito legal que a gente constrói, a gente pode demonstrar, isso faz uma diferença num chatbot. Você pode customizar a interface, colocar um ícone, um conjunto de cores, fontes, inclusive essa questão da identidade, dele ser um pouco mais formal ou mais informal, tudo isso é customizado dentro de um projeto de chatbot. A gente tem a integração com calendários, e aí a gente tem Outlook, Google Calendar, onde o chatbot pode setar lembretes ou até mesmo reuniões com o usuário. Ele pode ser acessível de qualquer portal. Tem uma funcionalidade de templates de e-mails, onde você cria um template e o chatbot, quando ele aciona alguma intenção de usuário, ele pode disparar um e-mail para uma área de back-office ou para o próprio cliente. Além disso, né, a indexação de documentos, que a gente tem com a busca rápida usando Elasticsearch, e uma interface para administração do bot. Então, tudo isso já são pecinhas na qual a gente vai encaixando e chegando na solução perfeita, porque o objetivo é construir um chatbot perfeito, se é que a gente vai conseguir ser perfeito, porque nada começa perfeito, tudo é evolução, tudo é interação, e aí a gente trabalha muito com métodos ágeis, mas construir um chatbot que atenda à necessidade da sua empresa, que atenda à dor. Então, onde está a sua dor? Onde você não consegue suportar o teu usuário? Onde é aquele processo onde você desgasta a sua equipe respondendo o mesmo tipo de pergunta ou realizando o mesmo tipo de procedimento? Esse é o ponto onde eu vou começar a automatizar com o meu chatbot. E dali eu vou aperfeiçoando ele para que, naquele contexto, aquele chatbot fique perfeito. Então, depois de um tempo treinando naquele contexto específico, aquele chatbot vai ter respostas e ações perfeitas para o meu tipo de usuário interno. E é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de todos. Dúvidas, vamos continuar respondendo aqui. E quiserem demonstração, quiserem entender mais sobre o conceito de chatbot e exemplos no uso corporativo, meu contato está aí. Agradeço mesmo. A gente é pouco tempo, mas a gente tenta compartilhar o máximo de informação e mostrar principalmente onde você é capaz de chegar com uma solução de chatbot moderno, usando NLU, usando integrações com sistemas dentro da sua empresa. Muito obrigado.